Segundo princípio, o valor da nossa alma. Marcos 8,36. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Perder a sua alma aqui, na verdade, não está se referindo a perder a salvação, está se referindo a não ter a salvação, a não ser salvo. Porque é importante, é tão importante a salvação, por quê? Porque é tão importante. Veja bem, é mais ou menos assim, né? Uma criança está na barriga da mãe, aí foi feito todos os exames, foi feito todo o ultrassom, tudo que hoje é bastante moderno, e aí observou lá que a criança, nossa, sua criança é linda. Ela, não sei se dá para ver tudo isso, irmãos, não sou médico, mas, né? Ela pesa tantos quilos, o peso eu sei que dá. Ela tem o olho azul, não sei se isso dá para ver, mas se não dá, logo a tecnologia vai avançando e vai dar para ver, você pode ter certeza. Então, a criança que está na sua barriga, ela vai nascer daqui a 15 dias. E ela é linda, ela é saudável, ela não tem nada, porque os exames comprovam isso. Então, essa criança é uma criança maravilhosa, mas não adianta ela ter os olhos azuis, não adianta ela pesar quase 5 quilos, não adianta ela ser uma criança bem saudável se esse parto não chega, se ela não nascer. Então, todas as qualidades dela, vai ser tudo perdido se ela não nascer, ela precisa nascer. Então o ser humano é assim também. Não adianta fazer boas obras, não adianta ser alguém bom, não adianta fazer boas coisas, se não nascer espiritualmente, se não se tornar filho de Deus. Quem não se tornar filho de Deus vai para o inferno, né? Que quem vai para o céu é só os filhos de Deus, é só aqueles que se arrependem, que buscam a Deus, que têm um novo nascimento, precisa nascer espiritualmente para se tornar filho. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nós cremos na morte e ressurreição de Jesus, e a gente reconhece que é pecador, se arrepende do seu pecado, aí o Espírito Santo vem morar no nosso coração, ele passa a ser morada. Aí, a partir do momento que o Espírito Santo vem morar no meu coração, então eu me torno filho de Deus. Então é aí onde o texto lá diz que Deus nos deu o poder, todo aquele que crê, Deus deu o poder de se tornar filho de Deus, né? Olha aqui um texto, a importância da salvação, a importância da salvação da nossa alma, o valor, né, da nossa alma. Lucas 10, 17 a 20. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Mas o último versículo aqui, o 20, é tremendo. Irmãos, o contexto aqui, Deus havia enviado seus discípulos de 2 em 2 para pregar o evangelho, e deu poder a eles para expulsar demônio, e eles ficaram maravilhados com o poder que Jesus tinha dado a eles. Eles ficaram maravilhados, e eles voltaram dessa missão, né, que Jesus tinha enviado 2 em 2, eles voltaram maravilhados e trouxeram a notícia para Jesus: Senhor, em teu nome, os demônios eles nos submetem. E eles ficaram maravilhados com isso. E a gente fala em teu nome e os demônios eles obedecem a gente. É uma coisa maravilhosa, eles ficaram maravilhados. Mas aí olha o que diz o versículo 20, olha o que Jesus falou para ele: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Quer dizer, que é? Sim, porque o vosso nome está arrolado no céu. Porque o vosso nome está escrito nos céus. Em outras palavras, porque vocês estão salvos. Por quê? Demônio submeter é fácil. Agora, salvação, não. Salvação, não adianta. Se você não for salvo, não adianta expulsar demônio. Não adianta profetizar. Não adianta dar cesta básica. Não adianta. Tudo que você fizer vai ser perdido. Porque se você não for salvo, quem não for salvo, ele vai para o inferno. E o que ele vai fazer com essas coisas boas? Vai levar para o inferno? Para fazer o que com isso lá? Entendeu? Então não tem jeito. A salvação, irmãos, a salvação é o nascimento espiritual, assim como o nascimento físico. Uma criança no ventre, ela pode ser uma criança linda, maravilhosa, tem um monte de qualidades, mas ela precisa nascer. Se ela não nascer, tudo isso vai ser perdido. No sentido espiritual é a mesma coisa. Ela precisa, o homem, depois que ele nasceu fisicamente, ele precisa nascer espiritualmente, né? Então,
E daí a importância da salvação. Mateus 10, 32, 33. Olha o que diz isso daqui. Olha o que diz isso daqui, ó. Portanto, todo aquele me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Prestou atenção aqui? Você pode estar pensando nesse momento, pastor, mas a pregação aí está me parecendo um pouco arminiana, hein? Né? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Eu vou explicar isso aqui precisa ser bem explicado. Irmãos, a Bíblia diz, não fostes vós que me escolhestes, eu é que vos escolhi a vós outros. Essa doutrina, ela é clara na Bíblia. Deus é que nos escolhe. Ele nos escolheu. Ele nos predestinou. Ele nos escolheu. O homem, se fosse depender do homem escolher a Deus, ele jamais escolheria a Deus. Jamais. Porque o homem estava morto. O pecado matou o homem. O homem virou escravo. Ele morreu. E o morto não pode fazer nada. Então, Deus é que nos escolheu. É Deus que nos escolhe. Deus é soberano. Tudo está pré-determinado. Salmo 139 diz, né, que antes deles existirem, todos os seus dias, todos os nossos dias foram escritos e determinados por Deus. Eles foram escritos quando ainda não haviam. Então, a Bíblia também diz, Mateus diz que quem pode acrescentar um côvado à sua vida, quer dizer, quem pode acrescentar um dia a mais, um dia a menos, ninguém pode. Por quê? Porque tudo está predeterminado. Deus é Deus soberano. E tudo vai ser feito de acordo com a sua soberana vontade. Não existe outra opção. É Deus é que controla tudo. Agora, assim como a doutrina da soberania de Deus é muito clara na Bíblia, nós também temos uma verdade paralela com essa, que é a responsabilidade humana. Entendeu? O homem, mesmo Deus sendo soberano, o homem é responsável pelo que ele faz. Então, como entender isso? Né? As duas doutrinas são bem claras, porque olha, aqui diz, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Significa o seguinte, Deus é soberano, Ele que nos escolheu, mas nós também temos que escolher Ele. Ele é soberano, mas eu sou responsável pelos meus atos. Obviamente, eu só consigo escolher Ele porque Ele me escolheu primeiro. Se Ele não me escolhesse primeiro, eu não conseguiria escolher Ele. Mas Ele me escolheu e eu também escolho. São duas doutrinas que andam paralelas. Eu costumo dizer o seguinte, é como a linha do trem, tem duas linhas, né? E elas andam paralelamente, elas nunca se encontram. Elas nunca se encontram, mas uma não funciona sem a outra. As duas são necessárias. Então, a doutrina da soberania de Deus e a doutrina da responsabilidade humana, é difícil entender como funciona isso. Por quê? Se tudo está determinado por Deus, se Deus já determinou tudo, por que eu sou responsável? Por que quando eu faço uma coisa errada, Ele me responsabiliza? Não tem como explicar, né? Assim como a doutrina da Trindade, né? Todo cristão, seja ele pentecostal, se não for todo, mas 99,9% concorda, crê na doutrina da Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém tem dúvida disso. Nenhum cristão tem dúvida. Que Deus é três, é que ao mesmo tempo Ele é um. Mas como entender isso? Mas como? Ele é três ou Ele é um? Não, Ele é três. Não, mas Ele é um. Entendeu? Então, mais ou menos assim também. Deus é soberano, tudo está predeterminado, mas nós somos responsáveis pelos nossos atos. Foi Ele que nos escolheu, mas nós temos que escolher Ele. A Bíblia diz, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Quer dizer, Ele é soberano, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, mas Ele nos exorta a chegarmos a Ele. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Buscai e me achareis quando me buscar de todo o coração. Confessar. Aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai. Então, a Bíblia o tempo inteiro, ela exorta o homem a se arrepender dos seus pecados, a não negar a Jesus, a buscar a Ele, a clamar por Ele. Então isso fala da responsabilidade humana. Então,
Irmãos,